O instante em que apertei a mão de Diogo naquela noite chuvosa de outubro em Lisboa mudou tudo para sempre. Eu, Lucas, designer gráfico de 28 anos que sempre mantivera a minha vida sentimental em silêncio absoluto, senti um calor subir pelo braço como se o mundo tivesse parado de girar por um segundo. Marta, minha colega mais próxima na agência de publicidade no Chiado, sorria orgulhosa enquanto nos apresentava no restaurante à beira do Tejo. Lucas, este é o Diogo, meu noivo. Diogo, este é o Lucas, o gênio criativo que transforma qualquer ideia em ouro. Ele era alto, cabelo castanho escuro bem cortado, fato cinzento impecável, expressão séria que Marta sempre descrevia como fria por causa do stress do tribunal. Mas quando os nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas atração física, era como se ele visse através da máscara que eu usava há anos. A noite seguiu com conversas leves sobre o casamento marcado para a primavera, o novo projeto que a agência acabara de ganhar com o escritório de advocacia dele, e eu tentava sorrir e acenar enquanto o meu coração batia descompassado. Diogo falava pouco, respondia com monossílabos educados, mas cada vez que olhava para mim era como se estivesse a medir a profundidade da minha alma. No fim da noite, quando nos despedimos na rua molhada, ele disse baixinho: "Foi um prazer, Lucas. Espero que trabalhemos juntos em breve." Aquela voz grave, quase rouca, ficou ecoando na minha cabeça durante toda a viagem de autocarro até ao meu pequeno apartamento em Alfama. No dia seguinte, na agência, Marta estava eufórica. "O Diogo adorou-te. Ele nunca elogia ninguém assim. Vamos fazer a campanha juntos, tu e eu, para o escritório dele. Vai ser perfeito." Eu fingi entusiasmo, mas por dentro o pânico crescia. Como poderia trabalhar lado a lado com o homem que me fizera sentir vivo pela primeira vez em anos, sabendo que ele pertencia à minha melhor amiga? Passei a semana seguinte mergulhado no briefing, criando moodboards com tons de azul profundo e cinzento elegante que me lembravam os olhos dele. Quando nos encontramos pela primeira vez no escritório de Diogo no centro, perto da Praça do Comércio, o ar parecia carregado de eletricidade. Ele estava ao telefone, sério, mas quando me viu desligou imediatamente. "Lucas, bem-vindo. Marta falou tanto de ti que parece que já te conheço." As reuniões seguintes foram um tormento doce. Discutíamos conceitos até tarde, Marta saía cedo por causa de provas de vestido, e ficávamos só nós os dois. Diogo revelava-se menos frio do que parecia, falava da pressão da família em Braga, do pai juiz reformado que esperava que o filho seguisse o caminho tradicional. Eu contava-lhe das minhas noites desenhando no terraço a olhar para as luzes da cidade, da solidão que nunca admitia em voz alta. Uma noite, enquanto revíamos layouts no ecrã, as nossas mãos roçaram por acidente. Ele não afastou a dele imediatamente. "Desculpa", murmurou, mas os olhos diziam outra coisa. Saí dali com o coração aos saltos, convencido de que estava a imaginar tudo. Ele era noivo. Era hetero. Eu era o colega gay que ninguém sabia que existia. A campanha avançava, mas a minha mente não parava. Comecei a evitar os almoços em grupo, a inventar desculpas para não ir aos jantares com Marta e Diogo. Mas o destino parecia brincar comigo. Um fim de semana, Marta insistiu que fôssemos os três a Sintra visitar o Palácio da Pena para inspiração visual. No comboio, Diogo sentou-se ao meu lado. Falámos baixinho sobre arte, sobre como Lisboa nos moldava. Quando o comboio abanou numa curva, o joelho dele tocou o meu e ficou ali. Nenhum de nós se mexeu. Naquele momento, percebi que o frio que ele mostrava ao mundo era apenas uma armadura. E eu, sem querer, começava a querer quebrá-la. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. O projeto para o escritório de Diogo exigia reuniões quase diárias, e eu chegava a casa exausto de tentar manter a distância emocional. Marta notava que eu estava mais calado, mas atribuía ao stress criativo. "Tu és o melhor, Lucas. Sem ti esta campanha não seria nada." Eu sorria e mudava de assunto, mas por dentro lutava contra a culpa que me consumia. Como podia desejar o homem que ia casar com a minha amiga? Diogo, por sua vez, parecia cada vez mais presente. Enviava mensagens tarde da noite com ideias de última hora, mas o tom era sempre profissional, quase cauteloso. Uma vez, depois de uma apresentação para os sócios dele, ele esperou que todos saíssem e disse-me: "Obrigado por hoje. Tu entendes-me de uma forma que ninguém mais entende." Aquela frase ficou gravada. Começámos a partilhar mais. Num almoço rápido no Príncipe Real, ele contou-me da infância em Braga, das expectativas do pai de que ele casasse bem e continuasse a linhagem. "Às vezes sinto que vivo uma vida que não é minha", confessou baixinho, olhando para o café. Eu quis dizer-lhe que entendia perfeitamente, que eu também escondia quem era da minha família em Aveiro, mas as palavras não saíam. Em vez disso, falei de viagens que nunca fiz, de sonhos que adiava. Ele ouvia com atenção total, como se cada palavra minha fosse importante. O ponto de viragem aconteceu numa noite de novembro.
Marta tinha uma prova de vestido e pediu que eu acompanhasse Diogo a uma reunião de última hora com um cliente importante. Acabámos os dois sozinhos no escritório vazio, a rever contratos até às 2 da manhã. Quando terminamos, ele sugeriu caminhar até ao Tejo para arejar a cabeça. A cidade estava silenciosa, só o som dos nossos passos e o vento frio. Parámos no cais das colunas. Lucas, tu és diferente, disse ele de repente. Comigo não precisas de fingir. O meu coração parou. Olhei para ele, e pela primeira vez vi vulnerabilidade verdadeira. Diogo, eu comecei, mas ele aproximou-se um pouco mais. O momento ficou suspenso no ar, cheio de possibilidades proibidas. Depois ele recuou, murmurou desculpa, não sei o que me deu, e chamou um táxi. Naquela noite não dormi. Caminhei pelas ruas de Alfama até ao nascer do sol, pensando em tudo. A amizade com Marta, a carreira, a família que ainda acreditava que eu era só solteiro por escolha. Diogo era o noivo dela. Mas também era o homem que me fazia questionar se valia a pena continuar escondido. No dia seguinte, na agência, evitei o olhar dele. Marta percebeu que algo estava errado. Vocês discutiram? Perguntou. Eu menti, disse que era cansaço. Mas Diogo mandou-me uma mensagem simples: desculpa se te deixei desconfortável. Não quero perder a nossa amizade. Amizade. A palavra doeu mais do que qualquer outra coisa. O Natal aproximava-se, e a agência organizou uma festa. Diogo veio com Marta, elegante como sempre. Dançámos em grupo, mas quando a música ficou mais lenta, ele puxou-me para um canto. Eu não consigo parar de pensar em ti, sussurrou tão baixo que quase não ouvi. O meu mundo virou de cabeça para baixo outra vez. Eu queria responder, queria dizer que sentia o mesmo, mas Marta aproximou-se rindo e o momento quebrou-se. Saí da festa cedo, com o peito apertado. Naquela noite decidi que precisava de distância. Aceitei um projeto freelance em Porto para a semana seguinte, longe de Lisboa, longe dele. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. A viagem a Sintra com a equipa do cliente foi o teste definitivo. Marta não pôde ir por causa de uma reunião urgente, então ficámos só Diogo, eu e 2 colegas. O palácio envolto em névoa parecia saído de um sonho. Enquanto os outros fotografavam os jardins, Diogo e eu caminhámos sozinhos por um caminho escondido. O ar cheirava a pinheiros molhados e terra. Ele parou de repente. Lucas, desde aquela noite no Tejo que não durmo bem. Eu não sei o que sinto pela Marta. Sempre pensei que era o certo, pela família, pela estabilidade. As palavras saíram como um desabafo há muito contido. Eu fiquei parado, coração acelerado. Diogo, isto é perigoso, respondi, mas a minha voz traía o desejo. Ele deu um passo à frente. Os nossos rostos estavam muito próximos. O vento trouxe o cheiro do perfume dele, fresco e masculino. Por um segundo pensei que ia beijar-me. Mas um grito de um dos colegas chamou-nos e o momento evaporou. No regresso de comboio, sentados lado a lado, ele pegou na minha mão por baixo do casaco. Não dissemos nada. Apenas ficámos assim, dedos entrelaçados, até Lisboa aparecer no horizonte. Em casa, a culpa atacou-me com força. Telefonei a Marta, ouvia falar animada dos preparativos do casamento, e senti-me o pior amigo do mundo. No dia seguinte, no escritório, evitei Diogo o máximo possível. Ele notou. Mandou mensagem: precisamos de falar. Encontrámo-nos num café discreto no bairro Alto. Ele estava pálido. Eu gosto da Marta, mas contigo é diferente. É como se finalmente respirasse. Eu queria acreditar, mas o medo era maior. Tu estás noivo. Eu sou gay e escondo isto há anos. Isto vai destruir tudo. Ele baixou a cabeça. Talvez precise de destruir para construir algo verdadeiro. A conversa terminou sem resolução. Na semana seguinte, a campanha foi apresentada com sucesso. Os sócios elogiaram, Marta abraçou-me feliz, mas eu sentia o chão a fugir. Diogo começou a aparecer mais em casa de Marta quando eu lá estava. Conversas superficiais, mas olhares carregados. Uma noite, depois de jantar, Marta foi dormir cedo e ficámos os dois na sala. Ele aproximou-se. Lucas, eu não consigo mais fingir. O beijo aconteceu devagar, hesitante, cheio de anos de contenção. Foi doce, assustador, perfeito. Mas o som de passos no corredor fez-nos separar. Marta apareceu, sonolenta. Ainda estão acordados? Perguntou inocente. Mentimos. Aquela noite marcou o início do segredo. Encontros roubados em parques, mensagens apagadas, olhares na agência. A minha amizade com Marta tornava-se cada vez mais difícil.
Ela notava a minha distração, perguntava se estava tudo bem. Eu mentia. Diogo lutava com a própria consciência. Quero ser honesto com ela, mas tenho medo da reação da família. A pressão aumentava. O pai dele telefonava constantemente a falar do casamento. Eu via-o definhar. Uma viagem a Porto para visitar a família dele tornou tudo pior. Ele levou-me como colega de trabalho para uma reunião. Na casa antiga em Braga, o pai olhou para mim com desconfiança. O Diogo precisa de uma mulher ao lado, não de amigos. As palavras cortaram como faca. No regresso, Diogo chorou pela primeira vez na minha frente. Não consigo continuar assim. Eu abracei-o, sabendo que o sacrifício seria inevitável. Decidi afastar-me. Aceitei um projeto longo fora de Lisboa. Disse a Marta que precisava de espaço. Ela abraçou-me sem entender. Diogo tentou impedir, mas eu fui firme. É melhor para todos. A dor foi imensa, mas pensei que era o certo. Os meses em Porto foram um inferno silencioso. Trabalhava de dia, caminhava sozinho à noite junto ao Douro, pensando em Diogo. Ele enviava mensagens que eu respondia com frieza. Marta telefonava preocupada, contava que o noivo estava estranho, distante. Talvez stress do trabalho, dizia eu, com a voz a tremer. A verdade queimava-me por dentro. Uma noite, Diogo apareceu sem aviso no meu hotel em Porto. Não consigo viver sem ti, disse à porta. Entrou, fechou a porta, e o abraço transformou-se em lágrimas e promessas. Passámos a noite a conversar, a planear, a sonhar. Mas ao amanhecer a realidade voltou. Ele voltou para Lisboa, para Marta. A crise explodiu 2 semanas depois. Marta encontrou uma mensagem no telemóvel dele. Não era explícita, mas suficiente para despertar suspeitas. Ela confrontou, Diogo não negou completamente. Disse que precisava de tempo. Ela telefonou-me em pânico. Lucas, tu sabes de alguma coisa? Vocês são próximos. Eu menti novamente, o peito apertado. A culpa era insuportável. Diogo e eu encontrámo-nos em segredo no mirador da Senhora do Monte. A vista de Lisboa era linda, mas o nosso mundo desmoronava. Vou contar tudo a ela, disse ele. Não posso mais. Eu pedi tempo, medo de perder a amizade, medo do escândalo na agência. A família de Diogo soube. O pai apareceu em Lisboa, exigiu explicações. Diogo enfrentou-o pela primeira vez. Pai, eu amo um homem. E ele chama-se Lucas. As palavras saíram. O pai saiu furioso. Marta, ao saber a verdade completa, chorou durante horas. Como pudeste, Lucas? Tu eras como um irmão. A traição doeu mais nela do que a dele. Ela pediu demissão da agência. Eu fiquei, mas o ambiente mudou. Colegas sussurravam. Diogo perdeu clientes importantes por causa da família. O sacrifício era real. Eu afastei-me completamente. Mudei-me para um apartamento mais pequeno em Campo de Ourique. Passava dias sem sair, desenhando sem inspiração. Diogo tentava contactar, mas eu bloqueava. A dor era o preço da honestidade. Num dia de chuva forte, recebi uma carta dele, Lucas, eu escolhi-me. Escolhi-nos. Se ainda quiseres, estou aqui. Li várias vezes, lágrimas misturando-se com a chuva na janela. Mas o medo ainda era maior. A primavera chegou a Lisboa com flores nos miradouros e turistas nas ruas. Eu tentava reconstruir a vida. Nova rotina, novos projetos, mas o vazio permanecia. Marta enviou uma mensagem curta, preciso de tempo, mas não te odeio. Aquilo deu-me um pouco de esperança. Diogo, entretanto, tinha rompido oficialmente o noivado. A notícia correu na pequena comunidade da agência. Alguns apoiaram, outros julgaram. Eu mantinha-me distante. Uma tarde, no Príncipe Real, num café que frequentávamos antes, ele apareceu. Mais magro, olhos cansados, mas determinado. Lucas, eu não vim pedir perdão. Vim pedir uma oportunidade para começarmos do zero, honestamente. Conversámos durante horas. Ele contou da terapia, da conversa dura com o pai que finalmente aceitara falar. Eu falei dos meus próprios medos, da família em Aveiro que ainda não sabia. Decidimos ir juntos a Aveiro no fim de semana. O confronto foi difícil. A mãe chorou, o pai ficou em silêncio longo tempo. Depois disse, se ele te faz feliz, filho, eu aprendo a aceitar. Foi o primeiro passo para a liberdade. De volta a Lisboa, começámos a construir algo novo. Passeios discretos pelo bairro, jantares em casa, conversas profundas até de madrugada.
Diogo deixou o escritório familiar e abriu o seu próprio, mais pequeno, mais livre. Eu voltei a criar compaixão. A amizade com Marta melhorava devagar, ela até aceitou um café. Eu vi o quanto ele mudou por tua causa, disse ela. Talvez o amor verdadeiro valha a dor. O verão trouxe leveza. Fomos juntos a Sintra novamente, desta vez sem segredos. No mesmo caminho, ele pegou na minha mão abertamente. Lucas, tu salvaste-me de uma vida que não era minha. Eu sorri, finalmente em paz. Mas o caminho ainda tinha obstáculos. A sociedade portuguesa, mesmo progressista, ainda olhava de lado em certas famílias. Diogo enfrentava comentários no tribunal. Eu lidava com olhares na agência. Mas juntos éramos mais fortes. O outono trouxe o casamento de uns amigos comuns, e nós fomos juntos, pela primeira vez como casal assumido. Lisboa brilhava com as primeiras luzes de Natal. Dançámos devagar, sem medo. Diogo sussurrou ao meu ouvido: tu és o homem que eu não conseguia tirar os olhos de cima desde o primeiro dia. Eu ri, lembrando o título da nossa história não contada. A família dele veio gradualmente. O pai enviou um cartão simples no Natal: Feliz Natal aos dois. Pequenos passos. A agência promoveu uma diretor criativo. Diogo expandiu o escritório. Juntos comprámos um pequeno apartamento com vista para o Tejo, onde as noites eram de conversas e planos futuros. Marta encontrou alguém novo e, num jantar a 4, brindámos à vida que segue. A jornada foi longa, cheia de lágrimas, dúvidas e escolhas difíceis, mas no fim trouxe-nos a nós mesmos. Hoje, olhando para trás, vejo que o choque inicial daquele aperto de mão foi o começo da minha verdadeira vida. Diogo e eu caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Lisboa, sem esconder nada. O amor, quando verdadeiro, transforma o medo em força. É possível o amor verdadeiro superar todos os preconceitos e medos internos? Verdadeiro ou falso?